Pois bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e dessa vez vamos falar de mercado de transferências. Vamos falar da magia que parece que vai voltar para o Estádio da Luz, a vestir a camisa dos encarnados na próxima temporada. Estamos falando do meio atacante argentino de 35 anos, Ángel Di María, que segundo a imprensa portuguesa, e especialmente quem deu a primeira informação, Fabrício Romano, já está acertado, já está apalavrado com a documentação encaminhada para assinar com o Benfica por pelo menos um ano de contrato. É óbvio que no futebol a gente já viu muita coisa que está encaminhada, apalavrada, quase fechada, praticamente fechada, voltar atrás e melar o negócio. Entretanto, me parece que esse não vai ser o caso. Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre a contratação em si, por que o Di María escolheu voltar para o futebol português, para o Benfica nesse momento, como o Benfica também viabiliza financeiramente essa negociação. É um jogador caro, um jogador que estava acostumado com grandes salários em grandes mercados, como o torcedor do Benfica está vendo essa contratação, como é que ele vai se encaixar no time, o que isso significa para o futebol português e também, obviamente, olhar para as coisas que podem ser positivas e as coisas menos positivas, né? Porque nem tudo são flores no mundo do futebol. Portanto, você, torcedor benfiquista que chegou aqui, ou os portugueses que me acompanham, não tem desculpa para deixar o like aí nesse vídeo para a gente falar mais sobre o futebol português por aqui. Quero comentários também, o que vocês acharam da contratação ou da possível contratação que está próxima de ser oficial, e também gostaria de quem não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada, só clicar aí no botãozinho e se inscrever. Vamos começar falando da escolha do Di María, porque ele tinha contrato terminando no meio de 2023 com a Juventus, né, e ficaria está nesse momento como um jogador livre no mercado, e isso obviamente facilita muito a contratação, porque você não precisa pagar um montante para tirar o jogador de nenhum lugar. Tudo bem, é um jogador já veterano, 35 anos, né? Então você tem que ponderar muito bem como é que vão ser os moldes do negócio. Mas em termos de olhando para a cabeça do Di María, não era uma escolha óbvia voltar para o Benfica. Ele já deixou claro em várias entrevistas que quer encerrar a carreira no Rosário Central, o clube que o revelou, né? Mas com 35 anos, me parece que ainda tem lenha para queimar, e isso também pesou bastante para o lado do próprio Di María. Ele quer continuar no futebol europeu, num time de projeção também a nível da Liga dos Campeões da Europa, né? O Benfica hoje é um time que bate quartas de final da Champions, oitavas de final, enfim, fez uma boa campanha aí na última temporada, e isso também torna mais atrativo. Outro ponto que torna atrativo, e aí o mais fundamental, é a conexão do Di María com o próprio Benfica. Lembrando que o Di María chegou ao Benfica em 2007, menino de tudo ainda, novinho, com 21, 22 anos, né? Há 13 anos, e chegou como uma promessa do futebol sul-americano, mas longe de ser uma realidade, né? Como um possível substituto ali para o Simão Sabrosa, enfim, entrando num Benfica que estava se reconstituindo, né, se reconstruindo. E naquele Benfica também era o último ano, os últimos passos aí de Rui Costa como jogador profissional, hoje presidente do Benfica. Isso contou bastante, essa relação do Rui Costa com o Di María. Inclusive o Rui Costa já tinha tentado trazer o Di María antes dele acertar com a Juventus, algo que não aconteceu, um sonho antigo que pode aí ter feito essa aproximação se tornar ainda mais viável, né? E quando ele chega em 2007, ele custou cerca de 6 milhões de euros. Depois vai embora em 2010, valendo 25 milhões de euros e acerta com o Real Madrid. Nessa sua primeira passagem, ele conquistou demais o torcedor benfiquista, a verdade é essa. Não com tantos títulos assim, porque no currículo só tem 2 taças da Liga e venceu um campeonato português, que foi importante no Benfica na época, temporada 2009-2010, mas sim pela personalidade, pelo jeito de jogar, pelos dribles, pela velocidade, por ser um jogador destemido. Foi no Benfica que ele explodiu para a Europa, né? Obviamente que ele se consolida como um grande jogador, depois no Real Madrid, depois vai jogar no Paris Saint-Germain, vai para a Juventus, enfim, sempre em alto nível, sempre em altos mercados, mas foi no Benfica que ele abriu a porta para o futebol europeu e encantou demais. A passagem dele
foi muito marcante pelo título 2009-2010, mas não só por essa empatia, por esse carisma que ele ganhou com a torcida. Ele virou um verdadeiro xodó da torcida pelas suas características e pela sua personalidade, né? Um cara muito humilde, tem futebol de estrela, mas não deixa de ser um cara muito pés no chão, muito carismático e conquista o torcedor benfiquista. Então, desde aquele momento, a torcida do Benfica olha para o Di Maria, e sempre olhou para o Di Maria como um filho que poderia voltar a casa a qualquer momento. Deixou as portas escancaradas e era um desejo dos benfiquistas que isso acontecesse. E mesmo ele voltando aos 35 anos, né, assim, já no momento de encaminhar sua carreira para o final, conversando com muitos amigos benfiquistas, jornalistas também, a recepção vai ser maravilhosa por tudo isso que ele entregou no passado, por essa conexão com a torcida. Então os benfiquistas estão extremamente felizes com essa contratação. Se ele vai dar certo dentro de campo, quais são os problemas, que a gente já vai falar um pouquinho mais nesse vídeo, o benfiquista não está colocando na equação nesse momento. Está muito feliz de receber o Di Maria novamente. E aí, olhando pelo lado do jogador, que tinha mercado na Turquia, tinha mercado na Arábia, né, em tempos de Arábia Saudita, a gente está vendo tantos jogadores irem para lá, e financeiramente propostas mais vantajosas do que certamente será a do Benfica, voltar a Lisboa, voltar a Portugal, teve um cunho muito pessoal. Dessa conexão, obviamente, com o clube que o projetou para o futebol europeu, mas também por questões de amizade e relacionamento, né? O Otamendi é muito amigo do Di Maria, teve inclusive uma foto recente em que estavam na mesa Di Maria, Otamendi e Lionel Messi. O Messi foi para Miami, né? Não adiantou o torcedor benfiquista sonhar com isso, não dava prontamente convencer todo mundo também. Mas houve sim um processo de convencimento de influência do Otamendi, que renovou o seu contrato com o Benfica, para tentar aí trazer o Di Maria. E não é só o Otamendi. As famílias se dão muito bem, né? As esposas se dão muito bem. Inclusive, a família do Di Maria gostaria de ter voltado mais cedo para Lisboa, porque vê em Lisboa um lugar muito acolhedor, um lugar onde foram felizes e um lugar onde gostariam de morar, jogando no futebol europeu, enquanto o jogador ainda estiver atuando no futebol europeu. Então, esse processo todo viabilizou a escolha do Di Maria e o Benfica de portas abertas para o jogador. Obviamente que ele vai perder um pouco na parte financeira. Todas as informações ainda não dizem quanto que ele vai ganhar, qual será o tempo de contrato, mas eu imagino que ele não estoure o teto de pagamento do Benfica para jogadores, tá? Eu acho que ele vai ser um dos jogadores mais bem pagos, se não o mais bem pago, mas não vai estourar o teto. Na casa ali das 3 milhas líquidas por temporada, o que é um valor muito alto para o mercado do futebol português, mas para o Di Maria, se você observar que ele tinha outros mercados, não é tão alto assim. Mas vamos esperar para ver também questão de tempo de contrato, se vai ter alguma bonificação extra para o jogador, né? Já que o Benfica não vai ter que contratá-lo, vai ter apenas que arcar com os salários, aí estamos falando de luvas e outras coisas, mas obviamente será interessante tanto para o Benfica quanto para o próprio Di Maria, né? E aí, em termos de campeonato português em si, é uma contratação muito legal, porque a gente precisa aqui no futebol português de grandes nomes. Hoje em dia, as pessoas consomem muitos grandes campeonatos por conta de grandes nomes. Então, é um atrativo muito grande ver o Di Maria de novo jogando aqui na Liga. Eu acho que em termos de grandeza de jogador, o único que se compara com o Di Maria no futebol português hoje, que está no futebol português, é o Pepe. Só que é óbvio, né, que o Pepe é zagueiro, o Di Maria é atacante. O atacante chama mais atenção, até por conta das suas funções dentro de campo, até por ser mais decisivo. Mas eu acho que em nível de jogador perante ao cenário do futebol, acho que são os dois maiores e é muito bacana ter um jogador desse de volta à Liga Portuguesa. Eu, quando o Hulk tinha a possibilidade de voltar para o Porto ou voltar ao futebol brasileiro, eu torci muito para que ele voltasse ao Porto, porque guardadas as devidas proporções a nível de títulos, a nível de coisas, enfim, e aí tem a briga entre Porto e Benfica, mas seria uma volta parecida, né, do Hulk para o Porto, assim como o Di Maria está voltando para o Benfica. Não estou comparando jogadores, tá? Não se matem aí nos comentários, ou se matem também, para a gente ter mais entretenimento aqui no canal. Falando a nível de clube, a nível de Benfica, a nível de formação tática, né?
O Benfica tem muitas pontas soltas ainda nesse mercado, a gente não sabe qual vai ser o destino de Gonçalo Ramos, a gente não sabe qual vai ser o destino de Rafa Silva, estou falando de jogadores de frente porque é ali que o Di Maria vai se encaixar. A gente não sabe como o Benfica vai trabalhar nesse mercado a nível de vendas e a nível também de contratações, né? Por enquanto só o Gonçalo Guedes que vai ficar e o Coxu, né? Jogador que chegou aí recentemente, mas é um jovem atleta, a gente não sabe o quanto vai render, meio atacante, não sei se vai chegar para ser diretamente titular. Mas a nível do time hoje, o Di Maria, que joga muito mais pela ponta direita e sempre gostou dessa posição, vai brigar, na teoria, com o David Neres, né? Naquela posição. Entretanto, é mais uma opção para o Roger Schmidt, de repente jogar o David Neres por dentro, de repente jogar o Di Maria aberto. Caso o Rafa Silva não fique, porque o Rafa Silva está entrando no seu último ano de contrato e está pedindo muito dinheiro para a sua renovação, essa renovação está entravada aí, né? Não está rolando do jeito que o Benfica imaginou. Caso o Rafa Silva tenha que ser vendido, porque está entrando no seu último ano de contrato, o Benfica não vai deixar de vendê-lo caso não renove, imagino eu. Aí, por exemplo, de repente pode ser uma adaptação, Di Maria jogando pelo lado direito, David Neres caindo pelo lado esquerdo, hora trocando com o João Mário, David Neres mais por dentro atrás do Gonçalo Ramos, talvez não jogue fique no banco de reservas, até por conta da disponibilidade e lesões que a gente já vai falar, o Osners também pode cair pela beirada de campo, enfim, é mais uma opção e é uma grande opção. A nível futebolístico, tá? A nível futebolístico, o Di Maria, como eu disse, sempre esteve nos grandes clubes, em grandes mercados, nunca foi parar, por exemplo, num Wolverhampton da Inglaterra, ou, sei lá, num time mediano da Itália, não. Sempre foi Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, numa época boa do Paris Saint-Germain em termos de contratações, em termos de movimentações, inclusive foi muito bem por lá e conquistou vários títulos, Juventus, enfim. Nunca esteve em um mercado alternativo ou num clube menos potente, menos forte, então ele chega para ser titular caso esteja bem a nível físico, né? E aí se a gente pegar um recorte de jogador, em termos de ser decisivo, de ser um jogador muito importante, é só olhar para a Copa do Mundo que ele fez. Fez gol em final de Copa, fez gol em final de Champions já na carreira, inclusive tem uma Liga dos Campeões conquistada com o Real Madrid, fez gol em final de Copa América na seleção brasileira. É um jogador que encanta e é um jogador que tem poder de decisão e é um jogador que pouco atrapalha também a nível de vestiário, porque ele não é aquela estrela que já vai chegar conturbando o ambiente ou fazendo polêmica fora de campo. Não, cara, Di Maria é um cara extremamente simples, com um comportamento exemplar e o único porém dessa contratação acaba sendo o seu histórico de lesão, né, de disponibilidade. Eu fiz um recorte aqui para a gente ver nos últimos anos, né? Fiz um recorte dos últimos 5 anos, das últimas 5 temporadas. Se a gente considerar que os jogadores fazem em média 50, 60 jogos por temporada, não é um recorte tão ruim assim. Dá para ver que é um nível abaixo de disponibilidade, mas não é tão ruim assim como muitos imaginam. 22, 23, 40 jogos, 21, 22, 31 jogos, 20, 21, 43 jogos, 19, 20, 41 jogos, 18, 19, 45 jogos, e esse recorte é só por clubes, tá? Não peguei aqui os jogos por seleção, ou seja, são números um pouco maiores, né? E aí, olhando a folha de lesões dele, o que preocupa é a condição muscular. O Di Maria sempre teve períodos curtos de lesões, mas muitos espalhados durante a temporada. Não foram lesões que o deixaram de fora por 6, 7 meses, enfim, mas foram curtas lesões em termos de espaço-tempo. E aí, pegar que é um histórico considerável, tá? Eu acho que é um ponto negativo para essa contratação, porque são realmente constantes e várias lesões diferentes, inclusive não cabe nem aí na primeira página, são 2 páginas, e a gente vê que acabaram, de certa forma, em determinados momentos da carreira do Di Maria, atrapalhando ele muito. Mas, em termos de disponibilidade para jogos, é um jogador que, apesar dos 35 anos, me parece que na última temporada deu certas garantias, né? E, óbvio, como eu disse que o Benfica tem várias opções aí nessa frente de ataque, inclusive na própria posição do Di Maria, talvez ele não jogue todos os jogos, especialmente a nível interno, Taça da Liga,
Taça de Portugal, próprios jogos do Campeonato Português, os mais decisivos com certeza, mas talvez haja ali uma gestão até para priorizar ele dentro do Campeonato Nacional mais importante, Campeonato Português, e óbvio, Liga dos Campeões da Europa. É uma contratação que, para a gente finalizar aqui, dá projeção ao Benfica, acho que pega muita gente de surpresa. Di Maria no Benfica é um nome muito forte para esse Benfica na próxima Liga dos Campeões da Europa. É um nome que faz as pessoas se interessarem mais pelo clube, assistirem mais o clube fora, óbvio, do contexto de Portugal. E é um nome que esportivamente pode agregar demais. Como eu já disse, foi decisivo recentemente, jogou uma Copa do Mundo muito, muito boa. E é um jogador que, se estiver bem fisicamente, vai agregar. Ótima notícia para o torcedor benfiquista, que tem aí o seu filho pródigo voltando a casa depois de 13 anos. Vamos continuar de olho no mercado, porque Porto promete, o Sporting também, o Benfica promete, e óbvio que a gente vai falar sempre muito aqui do Campeonato Português. Um beijo para vocês.